sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre gratidão. Pode sentar-se. Ações de graça. O que são ações de graça? São atos de agradecimento a Deus feitos pelos cristãos. Hoje é o dia de ação de graças. É o dia que nós nos reunimos de uma maneira toda especial, de uma forma toda especial, para em conjunto dizermos: Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é graça, é presente da tua poderosa mão. Eu gostaria de iniciar perguntando o seguinte: quem ora todos os dias? Quase todos ou todos? A gente não levantou a mão. Quem lê a Bíblia todos os dias? Tem um ditado antigo dos antigos que diz assim: quando você ora e quando você lê a Bíblia, você afasta o pecado de você. Agora, quando você vive preso a um determinado pecado, por gostar dele, por ter sido seduzido por ele, por se apegar a ele, você acaba se afastando da oração e você acaba se afastando da leitura da Bíblia. Esse ditado muito antigo ele é verdadeiro, porque quando nós lemos a Escritura Sagrada, ela nos revela como nós somos e quem nós somos diante de Deus. E quando nós estamos presos a determinado pecado que nos seduz, que nos alegra, que nos aprisiona, quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos de um jeito assim, sem jeito. Porque a gente vê que a gente está desagradando a Deus, a gente está ofendendo a Deus, e não tem como continuar, a gente tem que tomar uma posição. Ou eu prefiro ficar com o meu pecado, ou eu prefiro ouvir aquilo que Deus me aconselha, dizendo: busca o perdão que eu te ofereço através de Jesus. Mude de vida enquanto há tempo, porque o caminho que tu estás trilhando leva ao inferno. Então, é lógico que quando eu leio a Bíblia, me alimento da palavra de Deus, que é o pão da vida, a água da vida, porque ela me dá Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Quando eu leio da Bíblia, leio a Bíblia, eu assimilo a Bíblia, eu quero me afastar dos pecados. Eu quero buscar o perdão, porque o Espírito Santo atua em mim e me leva a isso. Só que eu não tenho forças para isso, porque o pecado me seduz, me engana, e eu gosto do pecado, a minha carne gosta. E então o que eu faço? Eu oro mais. Assim como Pedro. Eu sempre lembro daquele episódio quando Pedro foi falar para Jesus: quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Até 7 vezes no dia. Jesus diz: Pedro, 70 vezes 7 aumenta a minha fé. Não dá. Não dá. E assim somos nós, se formos sinceros, fazendo uma autoavaliação diante do pecado. Como o pecado nos seduz, nos engana, nos satisfaz naquilo que é carnal, cobiça, inveja, egoísmo, maldade, e assim por diante, nós, por nós mesmos, não queremos nos afastar do pecado. Mas quando a palavra de Deus diz que diante de Deus, e é por isso que a lei, ela diz: freia, para. Ela mostra o espelho e diz: está perdido. E ela aponta o rumo e diz: olha, Jesus, faz o que é certo. Então o Espírito Santo diz: faz isso. E eu não consigo. Então eu oro para Deus e digo: Senhor, aumenta a minha fé. E eu preciso orar todos os dias. Oração, meditação, fase cristã. Meditação naquilo que como está a sua vida diante de Deus, e oração buscando forças. Orar e vigiar.
Por isso eu perguntei, como é que está a nossa vida de oração e a nossa vida de leitura bíblica? Se ela anda mal, provavelmente eu ainda estou agarrado em algum pecado do qual eu não quero libertar. Por isso, lemos mais a Bíblia, oremos mais. E quando nós fizermos isso e vivenciarmos no dia a dia esta nova vida de libertação da escravidão ao pecado, nós também, com muita alegria, vamos estar sempre aqui de novo para dizer obrigado, Senhor, para render ações de graça, atos de agradecimento a Deus por tudo que Ele dá. Ele nos dá vida, saúde, condição de pensarmos, raciocinarmos, produzirmos, tempo bom, tempo de paz, amigos, família, tudo é presente de Deus, mas isso tudo ainda é passageiro. O mais importante que Ele nos dá é a certeza do perdão dos pecados em Jesus. Porque com essa certeza, eu não vivo só para o aqui e agora, eu vivo para o eterno, para o perene, para o depois, começando aqui. Por isso agradeçamos sempre por tudo, mas principalmente pelo maravilhoso perdão dos pecados em Jesus. Por isso a gente chama isso de graça. A palavra de Deus que foi administrada agora na absolvição é graça. Recebemos o perdão. E temos os outros meios da graça, que é o batismo e a Santa Ceia, que nos oferece este perdão. Sim, hoje é um dia especial. Feriado desde 1863, lá nos Estados Unidos, decretado por Abraham Lincoln. Só que ele decretou feriado de uma prática que já existia desde 1621, quando os colonos europeus conseguiram finalmente, depois de várias e várias tentativas, ter uma grande produção de milho em território solo americano. E então eles resolveram fazer uma grande festa, pois esses imigrantes eram cristãos, de gratidão, de ação de graças a Deus. E então convidaram os índios, que eram amigos seus, para participarem dessa festa, e os índios trouxeram, qual é a ave símbolo dos Estados Unidos nesse dia de ação de graça? O peru. Então os índios entraram com o peru e os colonos com o milho fizeram uma grande festa de ação de graças, e assim essa prática foi sempre naquele período da colheita, na última quinta-feira de novembro, até que em 1863, 240 anos depois, então Abraham Lincoln declara feriado nacional aqui no Brasil. Foi decretado em 1949 por Eurico Gaspar Dutra. Mas esta é uma festa que é muito mais antiga. Esta festa é uma festa que era celebrada todos os anos pelo povo de Deus desde 1500 anos antes de Jesus. Ou seja, essa festa tem pelo menos 3.500 anos. Lá no Antigo Testamento, Deus, através de Moisés, quando recebe a terra prometida, ele estabelece um dia e diz: nesse dia vocês trarão as primícias, os primeiros frutos da colheita, em gratidão a Deus. Era a grande festa da colheita. E por que os primeiros frutos? Para agradecer a Deus, que era o doador da terra e de tudo aquilo que eles tinham colhido. Porque eles sabiam que todo o resto era deles. Era para a sua sobrevivência. E é por isso que hoje no texto de Deuteronômio, que acabou de ser lido, no versículo 10, nós vemos assim: comerás e te fartarás, e então louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Coma até te saciar. Deus não vai deixar você passar fome. Agora louve, agradeça. Como é que anda o nosso agradecer? Todos nós estamos aqui sobrevivendo porque temos um emprego, uma renda,
ou talvez um auxílio governamental, ou talvez uma aposentadoria. Nós recebemos, agradecemos, lembramos de dizer muito obrigado todos os dias, ou não. No Salmo 67, nós lemos hoje: a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, é quem nos abençoa. Olha o que o salmista está dizendo: se nós temos o que comer, se nós temos aquilo que necessitamos para sobreviver, foi porque Deus assim o deu. Novamente reconhecendo que Deus é o doador de todas as coisas. Acabamos de ler no texto de Filipenses, o apóstolo Paulo, nesse momento, em Filipenses 4, está numa situação muito difícil. E deu para perceber na leitura que Caim fez. Ele está preso. E aí ele diz assim: olha, eu estou muito alegre, eu estou muito agradecido porque vocês mandaram subsistência para mim. Nós não sabemos se era, provavelmente era dinheiro, né? Se era em dinheiro ou mantimentos, mas ele diz: vocês mandaram não apenas uma vez, ou mandaram 2 vezes, eu tenho bastante, eu tenho o suficiente nessa situação difícil que eu estou passando aqui na cadeia. Eu quero agradecer a vocês, mas eu sei que quem deu tudo isso é Deus. E eu sei viver contente com muito e com pouco. Eu já passei por todos os momentos, diz Paulo. E então aquela grande declaração de fé no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, quando eu estou fraco, quando eu estou numa situação como eu estou aqui na cadeia, passando fome, sede, frio, em determinado momento ele disse: todos me abandonaram, só ficou o Lucas aqui do lado, meu médico, cuida de mim. Ele disse: mas Deus não. E é nele que eu tenho forças para sobreviver num momento tão difícil, de tanta penúria. Se olharmos para trás nesse ano, eu tenho certeza que cada um de vocês também em algum momento passou por alguma dificuldade. Em algum momento pensou: será que vai dar? Senhor, eu tenho dúvida. Pode ser uma doença, pode ser uma crise emocional, pode ser um relacionamento, pode ser diante de um projeto de vida, pode ser na escola, no trabalho, mas eu tenho certeza que cada um de vocês, nesse ano que passou, também teve o seu momento de: como é que vai ser agora? Senhor, me ajuda. E vocês estão aqui agora. Deus ajudou. Tudo posso naquele que me fortalece. A vida é assim, ela é feita de altos e baixos. E nós vemos isso pelos heróis da fé. O texto do Evangelho de hoje, e o texto sempre no dia da ação de graças é esse texto, assim como o último texto do ano, sempre é aquele texto que trata daquela figueira que não produzia por 3 anos. É o mesmo texto para nos repensar. E aqui sempre esse texto dos 10 leprosos. Porque ali nós temos gratidão e ingratidão. Claro que para a gente que não está passando pela situação difícil deles, para a gente que está vivendo 2000 anos depois, é muito fácil analisarmos, criticarmos, julgarmos, assim como hoje em dia também a gente julga muito facilmente a vida, as decisões dos outros, as nossas. A gente não quer que ninguém dê palpite. Eram 10 leprosos, 10 pessoas que não tinham vida familiar e nem social. A lepra, ela vacila de antes e ele vai comendo por dentro. A pessoa fica contaminada, começa com manchas, de repente caem as extremidades, ponta dos dedos, ou ela acaba com a pessoa. Hoje em dia já tem cura para quase todos os tipos de lepra. Naquela época não existia cura para a lepra. E a lepra era contagiosa. Ou seja, no momento em que a pessoa parecia leprosa, ela tinha que gritar de longe: imundo, imundo.
Pense você apenas o seguinte: você não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais irmão, não tem mais um amigo. Você não pode mais estar na escola, você não pode mais estar no trabalho, você não pode mais ter relação com ninguém. Você já pensou nisso? Acabou a vida. Acabou a vida. E ainda você de longe tem que gritar imundo, imundo. Fora a dor. Fora a angústia que você sente pela sua enfermidade. Então eles viviam em cidades fantasmas, que eram destruídas pela guerra, perto de outras cidades. Ali então havia um lugar onde eles ficavam e pessoas das cidades próximas levavam alimento, deixavam ali para eles se alimentarem, e de longe então contavam as notícias, as novidades e assim por diante. E eles ouviram falar de Jesus. E mais do que isso, eles creram. E eles quebram as barreiras. Era a sua última chance, sua última esperança. Quando Jesus está passando por ali, de longe eles gritam: Senhor, tem piedade de nós. Senhor Jesus. E como a lepra não tinha cura, se houvesse cura, só poderia ser um milagre. Por isso, quem atestava a cura do leproso não era um médico. Poderia ser pago uma propina, alguma coisa assim, diz: olha, estou curado, eu quero voltar. Quem atestava que tinha acontecido um milagre, quem era? O sacerdote. E Jesus então diz para eles o seguinte: não como ele fez com os outros, os cegos, os surdos, os mudos, que ele curou e disse: vai, está curado. O que Jesus disse? Vão e se apresentem ao sacerdote. E os 10 creem, confiam. Eles não discutem, eles não perguntam: não vai curar a gente, eu não estou vendo nenhuma diferença, qual é a garantia que eu tenho? Não, eles saem correndo. E o texto diz que no caminho todos foram limpos, purificados, curados. 9 creem e vão, esperam o milagre e recebem. Um deles, que não fazia parte do povo hebreu, que era samaritano, de um outro povo, que era considerado um povo de segunda classe, mas aquele tipo de doença nivela todo mundo. Aquele ele também crê, ele também vai, mas ele acredita na bondade de Deus. Ele vê naquele milagre a ação amorosa e misericordiosa de Deus na sua vida. E então, num ato de fé, ele volta, e o texto diz que ele volta gritando, dando glórias a Deus. E quando chega diante de Jesus, ele se atira no chão, adorando a Deus. Ele não vê Jesus apenas como aquele que poderia resolver sua situação, um grande milagreiro, ou alguém dotado de algum poder. Quando ele se ajoelha, ele está dando glórias a Deus, ele reconhece que Jesus é verdadeiramente o seu Deus. E então Jesus diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes Jesus já ouviu a nossa súplica nos momentos difíceis? Seja num momento de dor, de angústia, num momento de desemprego, num momento de aflição, num momento de dúvida, num momento de solidão, num momento de decepção. E quantas vezes ele mudou esse panorama? Ele realmente nos ajudou. E nós saímos daquele momento de dificuldade. E aí eu pergunto: qual foi a nossa reação? Isso aí foi acaso, foi destino, isso eu consegui? Ou juntamos as mãos
e agradecemos como aquele. Claro que para nós de longe é fácil condenar os novos, mas para quem não tinha vida, de repente tem a oportunidade de voltar correndo para a sua família e dizer: eu estou limpo, estou curado. Agora tem a oportunidade de ter esposa, de ter filhos, de ter emprego, de ser gente. Talvez a gente também fizesse isso. Eu não sei se depois, repensando, eles vão até Jesus em outro momento e lembram de agradecer a Deus. Mas eu sei que naquele momento, os 9 vão para as suas casas. E só um coloca Deus como prioridade e reconhece em Jesus o seu Deus. E esse, além da cura física, também recebe a cura espiritual. E só esse ouve que a fé dele salvou. Quando ele reconhece em Jesus seu Deus, seu Senhor. É isso que acontece com a gente. Quando a gente olha para a cruz e diz: ali morreu meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Eu também ouço isso. Vai-te em paz. A tua fé é salva. Tu estás totalmente perdoado. Queridos irmãos e irmãs, é muito fácil a gente ser cristão, agradecer quando está tudo bem. Mas quando as coisas estão ruins, é mais difícil. E é muito fácil a gente dizer que é cristão quando a gente ora e acontece aquilo que a gente esperava que acontecesse das mãos de Deus. E a gente recebe aquela graça. Mas e quando as coisas não são bem assim? Será que é possível a gente dar graças a Deus, glória a Deus, quando está tudo dando errado? É difícil. Porque a gente é orgulhoso, a gente tem soberba, a gente muitas vezes quer barganhar com Deus, a gente quer negociar com Deus. E muitas vezes a gente diz: por que comigo, Senhor? Eu não mereço isso, o que eu fiz? Deus está sendo injusto comigo. E é então que eu quero nesse momento convidar vocês a olhar para Jó. Ele é o extremo, evidentemente. Mas pensem num homem rico, abastado, que num dia perde seus filhos, todos eles. Estão numa festa na casa do filho mais velho, a casa cai e todos morrem. Quando Jó recebe essa notícia, logo depois veio a notícia de que ele tinha rebanho de gado, de ovelha, de camelo. Uma parte do rebanho foi roubada, outra parte queimou, um raio que caiu, pegou fogo na plantação. E de repente ele não tinha mais nada. Qual seria a reação natural? Por que meu Deus? Não é verdade? Eu sempre faço o que é justo. Lá a própria Bíblia diz que ele era justo diante de Deus. Ele era fiel a Deus. Ele não poderia reclamar? Claro que poderia. Talvez eu e você fizéssemos isso. Por que comigo? O que eu fiz para merecer? E o que Jó faz? Nu eu vim nesse mundo, e nu eu vou voltar. Tudo que eu tinha, Deus me deu. E agora Deus tomou para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está louvando a Deus. Nesse momento. E o diabo, não contente, vai no outro investir que agora tira a saúde dele. Enche o corpo dele de tumores e aquilo coçava, doía tanto que ele fez carro de barro, ficava se coçando. Cortou o cabelo, se jogou nas cinzas. E a mulher disse: amaldiçoa logo Deus e morre. Estava com nojo dele. E ele diz: tu fala que nem uma doida. Se Deus sempre deu o bem para nós, por que Ele não pode dar o mal? Vocês percebem a integridade desse homem com Deus? Por isso que eu falei, é muito fácil a gente dar graças a Deus quando está tudo bem. E graças a Deus está tudo bem. Mas será que no momento em que de repente a gente perde alguma coisa querida, amada por nós, a gente também tem essa mesma fé, essa mesma disposição
esse mesmo espírito de gratidão? Precisamos pensar nisso. E então, num momento desses, é preciso a gente fazer como Pedro fez de novo. Senhor, aumenta a minha fé. Interessante que esse culto de Advento é exatamente entre o último culto, tivemos semana passada, no final do ano eclesiástico, e agora o primeiro culto, que vai ser no próximo domingo, entrada do Advento. E as leituras do último culto, Jesus disse: preparem-se, vejam os sinais, olha a figueira quando está florescendo, ela vai dar fruto. Os sinais todos estão aí: guerras, epidemias, dores, angústias, perseguições. Está tudo aí. Está tudo aí. A gente viu enchente ano passado no sul, acabou no sul. A gente viu agora o furacão no Paraná, 3 semanas atrás, chuva de pedra na cidade das minhas irmãs, que quebrou tudo atrasado. A gente vê as guerras, aquela guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, embora quase não se fale mais nisso, as guerras, principalmente lá na África. A gente vê a perseguição aos cristãos, não sei quanto vocês estão acompanhando isso lá no site Portas Abertas e no site Cristãos Perseguidos. Existe uma grande ofensiva contra os cristãos, principalmente na Nigéria, no Congo e Angola, onde centenas de cristãos estão sendo mortos toda semana pelo simples fato de serem cristãos. Entrem nesses sites, vocês vão ver que aí os pais são fuzilados, as crianças estão sendo enterradas vivas, coisas são horrorosas pelo simples fato de serem cristãos. Os sinais estão lá. Orar e vigiar, Jesus disse. Por isso eu comecei a mensagem perguntando como é que está a nossa vida de oração. Vigiar o quanto nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, lendo a Bíblia. Graças a Deus a gente, por enquanto, não está sofrendo essas terríveis catástrofes que estão acontecendo ali fora. E tomara que não cheguem aqui. Tomara que a gente continue ileso. Tomara que Deus continue preservando a gente e que Deus ajude as pessoas que estão sendo atingidas a se reestruturar, a se reerguer, assim como ajudou Jó, que no final recebe tudo aquilo que ele tinha em dobro pela sua fidelidade. Queridos irmãos e irmãs, domingo iniciamos o ano. Foram 4.000 anos, e isso são 4 domingos de Advento, de espera. E Jesus veio, cumpriu todas as promessas. Sofreu, morreu e ressuscitou por nós. E Ele continua vindo, toda vez que a palavra é falada, ensinada, nos dando o perdão dos pecados, nos confortando e consolando. Eu estou com vocês. Principalmente nesses momentos de dor, de angústia. E Advento também mostra Jesus que virá, para levar em glória aqueles que nele creem e confiam. Aqueles que viveram uma vida reconhecendo que tudo que têm, que tudo que são, é presente da mão de Deus. Que a gente possa fazer desse dia de ação de graças, claro, um dia de reflexão, de avaliação, mas principalmente um dia que perdure por todos os dias, um dia que sirva de modelo e de exemplo para todos os dias. Que eu tenha um momento nas 24 horas, todos os dias, de olhar para si, de juntar as mãos e dizer: obrigado, Senhor, por mais esse dia. Tenha sido ele bom ou não tão bom assim. A gente aprenda a ser bendito no nome do Senhor, como Jó diz, até nas circunstâncias adversas. E que a gente realmente sinta alegria no coração pelo maior de todos os presentes, a certeza da vida eterna.
Aqui nesse mundo a gente vai continuar passando por momentos difíceis, por momentos de agonia, de dor, de dificuldade, mas nunca sozinhos. Porque Deus diz: eu estarei com você até a consumação dos séculos. Creia, confie, persevere. E então, quando lá chegar, então assim, lá não haverá mais dor, nem angústia, nem lágrima, nem tristeza, nem maldade, nem pecado, nem frustrações. Somente alegria. Porque estaremos face a face com o Deus da vida. E lá viveremos um constante dia de ações de graça. Que possamos aprender a agradecer sempre. Sempre e sempre. Porque tudo que temos é presente das mãos de Deus. E se vocês agora forem honestos, vocês vão ter que dizer o seguinte: eu recebi muito mais coisas boas do que dificuldades na minha vida. Eu tive muito mais momentos de alegria do que momentos de tristeza. Eu tive muito mais momentos de realizações, de sucesso, de vitórias, do que de decepções e de fracassos. E em todos os momentos, os maus e os bons, Deus esteve comigo. E é isso que importa. Que Ele continue conosco num constante dia de ação de graças. Uma constante vida de ação de graças. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes firmes por Jesus que veio, que continua vindo e que virá para nos levar para o seu reino da glória. Amém.